Olá, Taurino, Taurina, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Touro. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, eu irei analisar 3 casas. Na casa 1, a energia do presente. Na casa 2, a energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente. E na casa 3, a energia de futuro ou acontecimentos futuros. Após a análise destas 3 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa, assim como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, taurino, um presente para você, taurina. Bem, na casa 1 nós temos a energia do 4 de ouros. Na casa 2 nós temos o 3 de espadas, e na casa 4, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o arcano maior de número 20, o julgamento. Gratidão, vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre a energia do 4 de ouros, nós temos a rainha de paus. Atrelada a essa energia, nós temos a carta do 10 de ouros. Gratidão. Na casa 2, sobre o 3 de espadas, nós temos a carta da estrela, o arcano maior de número 17. Atrelado a essa energia, nós temos o 6 de paus. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, sobre o julgamento, nós temos o Papa, o arcano maior de número 5. Atrelado a essa energia do signo de Touro, nós temos o 2 de paus. Gratidão. Bem, taurino, taurina, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Então, vamos ampliar a nossa leitura sobre o 4 de ouros. Nós temos a energia dos pássaros. Sobre a energia do 3 de espadas, nós temos a foice. E na perspectiva de futuro, acontecimento futuro, sobre o julgamento, nós temos o mensageiro. Gratidão. Bem, taurina, taurino, a energia do presente ela será regida pelo 4 de ouros. Atrelada a essa energia, a essa vibração, nós temos aqui no presente a energia dos pássaros, né, que traz aqui conexões, mas conexões temporárias. O tarô está dizendo aqui para você ter cuidado com fofocas, com disse-me-disse, principalmente atrelada à energia do ambiente do trabalho, porque além do 4 de ouros, eu tenho aqui no presente a energia do 10 de ouros, que também está atrelada às questões de cunho material e financeira. Há a necessidade aqui de observar as questões das posses e dos domínios. Esse domínio é relacionado à matéria. São os recursos e como nós utilizamos o nosso recurso financeiro. O 4 de ouros é uma energia de defesa, de poder, mas ao mesmo tempo de como obter mais dinheiro. Então nós precisamos aqui trazer um pouco de controle
O tarô está dizendo que nós precisamos economizar, rever os nossos gastos com dinheiro e focar, né, na energia de ambição para que a gente possa ter aquisição. Porque o 4 de ouros são as coisas que você irá construir com seus próprios recursos, com o teu trabalho, com a tua energia material. Enfim, pede aqui para que você reveja essa energia, essa vibração de uma outra forma. Atrelada a essa energia, nós temos a Rainha de Paus. Lembrando que essa energia dos pássaros, ela traz conexões, contratos, documentos, papéis, mas é algo não fixo, é algo temporário. Então isso possa ser aqui, se você trabalha por conta própria, né, é independente, há um fluxo aqui constante na energia do presente, de trocas, né, em relação às questões de cunho material, mas que você deve se adaptar a essa situação. Abaixo eu tenho a Rainha de Paus, como eu disse anteriormente, trazendo aqui as questões da sedução, o feminino, né, extremamente charmosa, há muito carisma e muita beleza atrelada à tua energia. Há aqui convites, né, para eventos sociais, aceite-os para que você possa aqui exalar, vamos dizer assim, a sua luz e o seu brilho. É como se você estivesse muito sociável, irradiando essa luz aqui de dentro. É preciso que você alimente os desejos e as paixões, para que, consequentemente, você possa extrair o melhor das outras pessoas. É você aqui sendo desejado pelas outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, você precisa focar na luz e no brilho que há dentro de você, externando essa conexão entre o mundo material e o mundo espiritual. Ela tem um veículo aqui, né, que é um animal, que é representado pelo gato, que traz o aspecto da transição da espiritualidade para a matéria, onde você precisa focar no teu centro, na tua luz, no teu brilho, e externar isso para que você também possa atrair olhares e conquistar tudo aquilo que você deseja. Abaixo nós temos o 10 de ouros, que é uma carta que traz a riqueza da família, mas não no aspecto material, apesar de estar ligadas à energia e à vibração material e financeira. Mas ela traz uma herança, um compromisso de energia familiar para que nós possamos honrar aqueles que vieram antes de nós e buscar a sabedoria desta ancestralidade. É um momento de descanso, de conforto, um final feliz, como se nós estivéssemos aqui criando um legado. E esse legado está atrelado ao nosso ambiente, ao nosso lar, onde há aqui muita lealdade, muita fidelidade. O 10 de ouros é o valor da família, da tradição, para que nós possamos aqui continuar a viver em sua obra e em seus descendentes. Nós temos aqui a família como apoio, mas nós precisamos honrar aqueles que vieram antes de nós, emanar luz e brilho, para que a gente possa se fortalecer no nosso presente. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o nosso presente, nós temos o 3 de espadas, que é uma carta que está ligada à tristeza, ao sofrimento existencial. Nós temos a energia da foice pedindo para que você corte esta vibração. É momento de colheita, trazer a colheita aqui para o nosso presente, mas há a necessidade de cortar tudo aquilo que não nos serve para que, consequentemente, nós possamos colher o que é bom. Pode ser um comportamento, uma atitude, alguém que te machucou, porque nós temos aqui a angústia, né, pelo sofrimento de uma outra pessoa, mas que nós precisamos enxergar essa dor, compreender essa percepção da dor na vida, porque o 3 de espadas
a dor e o sofrimento, oferecendo cura e rendição. São verdades duras, verdades que dói, é como se nós estivéssemos aqui com o nosso coração partido, mas que a gente deve dar atenção a essa energia, a essa vibração, para que consequentemente possamos aqui ter cura, ter clareza em relação a esse sentimento que está atrelado ao nosso subconsciente, e quando isso vir à tona, a gente precisa dar atenção e trazer a cura. Porque abaixo nós temos a estrela, dizendo aqui que há cura, que há renovação, há rejuvenescimento, a paz e a harmonia, como se nós já viéssemos há algum tempo interessadas em terapias alternativas e espiritualidade. A carta da estrela traz a fama, traz a fortuna, traz uma luz guia. É uma carta que traz o aspecto da calmaria após o sofrimento, como se nós estivéssemos aqui encontrando o caminho. Há muita esperança, nada é impossível. Vejo aqui muita boa sorte atrelada à tua energia, atrelada à tua vibração, como se houvesse aqui um aspecto da luz na escuridão. Entretanto, o arcano maior de número 17, a carta da estrela, ela está atrelada à energia do signo de Aquário. Então, possa ser que tenha algumas influências dessas questões. Então, o nosso subconsciente vai trazer à tona um sentimento ou uma angústia do passado para que você possa observar esta questão. Vou te dar um exemplo. É como se você estivesse fazendo algo ou alguma coisa nas tuas relações do cotidiano e, consequentemente, viesse ao teu pensamento uma energia de mágoa, de tristeza que aconteceu aqui no passado. Você tem que dar atenção a esse sentimento para que você possa trazer a cura e a transformação. É colocar o dedo nessa ferida para que haja expansão, para que haja compreensão e transformação. Atrelada à carta do 3 de espadas e à carta da estrela, o arcano maior de número 17, nós temos o 6 de paus, que traz a energia do triunfo, da vitória. É uma energia de conquista, onde você será aqui enaltecido. O melhor a melhor. Você estará vibrando e brilhando mais do que as outras pessoas. Há uma energia aqui de admiração das outras pessoas para com o teu trabalho, para com o teu esforço, onde você será enaltecido. O 6 de paus é uma energia de liderança, ou nós aqui nos apresentando como exemplo, as atitudes do passado sendo vistas no presente como um exemplo pelas pessoas que estão atreladas à nossa energia, à nossa vibração. O 6 de paus é o retorno heróico do Deus Sol, por isso que há aqui no presente a necessidade de olhar para dentro, para que a gente possa expandir a nossa luz, o nosso brilho, a nossa conexão com o feminino, com o mistério, onde você chegar, você será desejada, você irá atrair olhares, tanto através da energia do masculino, como também da energia do feminino, porque a rainha de paus, ela traz o fascínio, traz o brilho e a luz que nós precisamos externar para que a gente possa abrir portas, fazer novas conexões. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo tem o link para o meu WhatsApp. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na casa 3, na energia de futuro ou acontecimento futuro, nós temos o julgamento. Atrelada à energia do julgamento, nós temos a energia do mensageiro ou do cavaleiro, que são novas conexões, novas pessoas chegando à tua energia, ao teu brilho. O cavaleiro aqui fala que há notícias, mensagens e todas essas coisas acontecendo de forma muito rápida, porque essa carta traz aqui o fluxo, o movimento. O julgamento diz assim que nós devemos escutar um chamado, e um chamado para um propósito, porque essa energia é uma energia, de renascimento.
é a fênix ressurgindo das cinzas, mas que nós precisamos aqui nos libertar de algo que está nos impedindo de avançar, como a própria energia do 3 de espadas na casa 2 e a energia da foice, pedindo corte, pedindo limpeza. Nós precisamos deixar o nosso passado para trás e seguir para o novo, para uma nova era, para uma nova vida, onde nós precisamos compreender esse chamado de cunho espiritual, esse despertar, para que nós possamos aqui nos libertar de energia de sofrimento. Então, há a necessidade da expansão e da compreensão que nós devemos focar no caminho espiritual. Abaixo nós temos o Papa, que é o arcano maior de número 5, que traz a energia do signo de Touro, e nós temos o 2 de paus, que representa a energia da expansão. O tarot está dizendo aqui que nós precisamos no presente impulsionar, trazer esta vibração da expansão, para que o universo possa compreender que nós queremos fazer determinadas mudanças. É a extensão lógica das nossas ideias, é a exploração e os desejos de ver mais, de conquistar algo, de ultrapassar aqui os nossos limites, pois há muita força de vontade em nós, como se nós precisamos aqui estimular essa vontade dentro do eu. É um objeto de desejo, uma meta, mas que a gente tem que sair aqui dessa zona de conforto para que isso possa se concretizar, se materializar. Dê o primeiro passo, que o universo vai trazer as pessoas certas, vai abrir o caminho para que você possa concretizar, materializar aquilo que você deseja. Nós temos o Papa. Como eu disse anteriormente, essa carta representa a energia do signo de Touro, são as organizações e as instituições. Nós temos aqui uma autoridade espiritual, mas também nós temos a carta que representa a memória, os ensinamentos tradicionais. Há na perspectiva de futuro uma revelação do sagrado para conosco, porque nós temos aqui também a energia do julgamento. É um conhecimento e a aprendizagem que virá aqui na perspectiva de futuro através de um livro. Então, o sagrado irá se manifestar para você através da leitura, dos estudos. São histórias e aprendizagens do passado que você precisa revisitar para haver expansão de cunho espiritual. Aprender também com as experiências das outras pessoas será importante para que você tenha esta expansão. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Touro. Bem, eu vou tirar um anjo, um arcanjo, que vai reger energeticamente essa leitura, esta mesa. Se você sentir a conexão amorosamente no seu coração, eu recomendo que você assim o faça através do salmo que eu irei passar para você, bem como a mensagem correlacionada a este anjo, a este arcanjo. Bem, o anjo, o arcanjo que vai reger esta mesa é o arcanjo de número 5, Hariel, arcanjo de número 15, Hariel, arcanjo de número 15. O salmo para conexão com este anjo, com este arcanjo, é o Salmo 93 e diz assim: pratique sua religião com pureza, estude ciências esotéricas, você poderá se aprofundar no estudo dos anjos e terapias alternativas. Procure não adiar o que precisa ser feito nas suas atividades, faça tudo com rapidez. Este anjo o ajudará a encontrar o melhor caminho a seguir. Hariel, arcanjo de número 15, o salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o Salmo 93. Como indicação de leitura, eu trago o livro do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, é um guia para a iluminação espiritual. Se você tiver esse livro, eu recomendo aqui com base na casa 3, para que você possa revisitar
um conhecimento que já é inato a você, para que haja expansão de cunho espiritual. Esse livro é basicamente um livro de cabeceira, sempre eu estou revisitando, analisando, ele está bem riscado, bem surradinho, tá? E eu tirei aqui uma parte onde o livro traz a questão do perdão, que é justamente essa casa 2, representada pelo 3 de espadas, pedindo para que você corte esta sensação e se impulsione, né, para o novo. Então, lerei aqui para vocês. Quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém. Mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, presente ou futuro que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro, e a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir mão dos nossos ressentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus sentimentos não têm outro objetivo, exceto o de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar é não oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e o sofrimento, um fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdia e conflito. A mente não consegue perdoar. Se você consegue, você se torna presente, penetra em seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que encontra no ser. Essa é a razão pela qual Jesus disse: antes de entrar no templo, perdoe. Este livro é um livro fundamental para aquelas que querem centrar na energia do agora, na energia do presente e expandir, né, a tua luz e o teu brilho e fazer uma conexão especial com a espiritualidade que é dentro de você. Se você já leu, deixa aqui nos comentários, tá? Para que a gente possa impulsionar, para que as outras pessoas também expandam a sua energia, a sua vibração espiritual. Vou deixar aqui o link, né, para a aquisição desse livro na descrição desse vídeo, bem como o tarô e o baralho cigano que eu utilizo nessa leitura. Gratidão por você assistir até aqui, paz e muita luz. Namastê, beijos no coração, até breve.